Nessa videoaula você vai aprender como instalar o WordPress em seu computador local utilizando o XAMPP. Então na videoaula anterior eu já mostrei o que é o XAMPP e como ele funciona. Agora vamos partir para a instalação. Eu vou fazer a instalação no Windows porque é a plataforma mais popular, embora eu particularmente utilize Linux no desenvolvimento. Mas você pode escolher um dos dois sistemas operacionais ou até mesmo aqui o OS X, né? Lembrando que aqui você tem a versão do PHP 8.07. Provavelmente, quando você estiver assistindo esse curso, ele estará numa versão diferente. Mas isso não tem problema, contanto que seja uma versão posterior. Pois bem, vamos clicar aqui em Baixar e vai abrir uma nova página para você com algumas informações, leituras recomendadas, com o FAQ. Eu vou salvar o instalador aqui na minha área de trabalho, ok? Esse aqui é o instalador do XAMPP. Eu vou executar ele como administrador. Não tem muito segredo. O processo de instalação é muito parecido com qualquer outro software para o Windows, né? Ou se você estiver em outro sistema operacional como o Linux. Aqui ele está te dando um alerta falando do sistema de controle de contas de usuário do Windows, né? Então algumas coisas podem estar restritas devido a isso. Basta clicar no OK para seguir em frente. Vamos clicar aqui em Próximo. Essa tela você vai selecionar os componentes que você vai instalar no seu XAMPP. Então a gente tem aqui o servidor, lógico, que é obrigatório, o Apache, como você pode vir aqui. Eu falei já que o Apache é o mais comum, né? Então ele não dá nem para clicar, tá vendo? Mas além disso, existem outros módulos que a gente não vai utilizar. Por exemplo, eu não vou utilizar o PIR, nem o WebAlyzer, nem o Fake Send Email. Pode deixar o PHPMyAdmin marcado, que é uma interface para a gente administrar o banco de dados fundamental. Não vou utilizar o Tomcat, nem o Mercury Mail e nem o FileZilla, ok? Então, basicamente, o Apache, que já está marcado, MySQL, PHP e o PHPMyAdmin. Depois, você seleciona o diretório do seu computador que você quer instalar o XAMPP. Lembre-se, todos aqueles módulos que a gente selecionou anteriormente vão ficar dentro dessa pasta aqui. Se você precisar configurar alguma coisa depois no PHP, dentro da pasta XAMPP, MySQL dentro da pasta XAMPP e assim por diante. Observe também que você pode ter outras instalações de PHP, Apache no seu computador, contanto que não estejam dentro da pasta XAMPP. Aqui você vai ver que ele pergunta para você se você quer selecionar um idioma. Tá? A gente só tem o inglês, né? Se você souber alemão, fica à vontade. E finalmente a opção pelo Bitnami. O que é o Bitnami? O Bitnami é um pacote de software que tem o XAMPP mais um instalador de um CMS, como por exemplo o WordPress, o Drupal e o Joomla. Então, se você fizer o download do XAMPP com o Bitnami, você já vai instalar o WordPress automaticamente na sua máquina. Você não vai precisar fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui de instalar primeiro o XAMPP e depois o WordPress. Tá? Por que eu não recomendo? Porque para quem está aprendendo, não fica claro o processo de instalação do WordPress. Então, se você já sabe como instalar o WordPress, eu recomendo o Bitnami com o XAMPP e o WordPress. E aqui agora a gente vai começar a instalação do XAMPP. Durante o processo de instalação, bem no finzinho, quando tudo estiver quase terminado, ele vai perguntar para você se você quer reiniciar o seu computador, ok? Na verdade, do nada ele vai reiniciar o seu computador, mas aí você pode cancelar a reinicialização se você quiser. Mas é muito importante essa etapa. Permita que o seu computador seja reiniciado. Quando você voltar, a gente conclui o processo de configuração do XAMPP. Depois que você reiniciar o Windows, o XAMPP vai criar um atalho aqui no Iniciar. Basta acessar esse atalho para abrir o seu painel de controle. Uma vez dentro do painel de controle, você pode iniciar, através do botão Start, os módulos correspondentes do Apache e do MySQL. O Apache é o seu servidor web, né? E o MySQL é o seu banco de dados. Quando você inicia o Apache, ele tem que ficar verdinho aqui, olha. Se por alguma razão ele ficar vermelhinho, preste atenção se você já não instalou o Apache no seu computador anteriormente, ou se você não tem um firewall bloqueando alguma dessas portas aqui, olha, 80443. Então, quando ficou verdinho, aí sim a gente pode abrir o nosso navegador e digitar localhost. Esse localhost aqui, ou o endereço 127.0.0.1, que corresponde a um alias, né, do localhost, corresponde ao seu servidor web. Então, ninguém vai conseguir acessar isso aqui externamente, só quem estiver dentro da sua rede local ou você mesmo no seu computador, ok? Então, essa tela aqui mostra que o XAMPP foi instalado com sucesso. O próximo passo para a gente entender o processo é entrar no wordpress.org e clicar em Get WordPress. Aqui no final você vai ver o botão de download do WordPress, nesse caso a versão 5.7.2, mas você pode estar utilizando aí uma versão mais nova. Quando eu clicar aqui no X do XAMPP, ele vai continuar funcionando aqui, escondido no painelzinho aqui para mim, ó. Então não se preocupe, tá vendo?
Muito bem, eu vou extrair agora o meu WordPress clicando em extrair arquivo. Você vai precisar do WinZip ou WinRAR aí para você poder fazer o processo de extração. Quando você extrai o arquivo, né, vamos dizer assim, a instalação do WordPress, a pasta WordPress, você já tem um site WordPress. Então isso aqui, olha, essa pasta chamada WordPress é um site. Então o que nós vamos fazer com essa pasta que nós extraímos? Nós vamos renomear essa pasta para o nome do nosso projeto, nesse caso, Carmélia. E aí, dentro do Champ, eu vou recortar essa pasta e colocar na pasta HTDocs do Champ. Então aqui, olha, eu vou abrir o meu painel de controle, vou clicar em Explorer e vou procurar a pasta HTDocs e vou colar o Carmélia aqui. Essa pasta da Carmélia corresponde à pasta public HTML do seu servidor web. Quando você tiver um servidor web, uma hospedagem contratada, você vai ver aí essa pasta equivalente ao HTDocs. É lá que ficam todos os projetos, né, que fica o site, os arquivos do site. Então agora eu posso digitar o nome da pasta, olha, Carmélia, e com prefixado do 127.0.0.1 ou localhost, dependendo do seu servidor, um ou outro vai funcionar. E assim nós podemos ter acesso à instalação do WordPress. Antes da gente começar a instalação, observe a pasta da Carmélia, que nada mais é do que a pasta do software WordPress. Ele tem aqui vários arquivos, olha, inclusive o arquivo setup-config.php, que é o arquivo que nós estamos utilizando nesse momento, olha, dentro da pasta wp-admin. Então esse arquivo aqui, que está aberto na tela, ele está dentro da pasta hchamp, htdocs, carmelia, wp-admin, setup-config.php. Bem, o processo de instalação é muito tranquilo. Você vai selecionar o idioma, no nosso caso, português do Brasil. E depois você vai ter que prestar muita atenção nas informações que ele vai dando para você na tela, principalmente se é a primeira vez que você trabalha com o WordPress. Olha, ele precisa do nome do banco de dados, nome do usuário do banco, senha do banco, servidor do banco e o prefixo da tabela. Nossa, Marco, tudo isso, mas fica tranquilo, viu? Junto com o Champ, a gente instalou o phpMyAdmin, não se esqueça disso. Então eu vou abrir aqui no nosso localhost, olha, localhost/phpMyAdmin. Então o phpMyAdmin é uma ferramenta para a gente administrar o nosso banco de dados. É através dela que eu vou estar criando, então, esse banco de dados. Como que vai se chamar nosso banco de dados? Vai se chamar Carmélia, da Carmélia Vinhos, é o nome do nosso projeto. O meu usuário, aqui no caso, vai ser root, tá? Porque eu estou no local, nesse caso, champ local. Eu não vou colocar nenhuma senha, vou manter aqui o servidor do banco de dados como localhost e o prefixo da tabela a gente vai manter como WP. Só que como a gente está trabalhando com um projeto chamado Carmélia, eu vou adicionar duas letras, WPCM, tá bom? Nunca mantenha WP porque é muito óbvio em termos de segurança. Bem, você está vendo que está demorando um pouco para carregar o localhost, mas ele carregou. Então agora nós vamos criar um banco de dados dentro do nosso phpMyAdmin no localhost. Vou clicar aqui em banco de dados dentro do phpMyAdmin e vou dar um nome para o meu banco de dados, Carmélia. Olha, bateu com o mesmo nome aqui, tá vendo? Vamos criar ele. E uma vez criado, agora é só a gente clicar em enviar. Muito bem, você concluiu essa parte. Agora a gente clica em instalar. Lá no meu banco de dados, eu vou carregar ele para você, olha. No phpMyAdmin, se você clicar no Carmélia, você vai ver que está vazio. Então, vamos começar aí. Título do site, Carmélia Vinhos. Nome do usuário. Aqui está o meu usuário, olha, com a minha senha ou com uma série de senhas que a gente pode estar utilizando. Vou colocar aqui o meu e-mail. E também evitar que mecanismos de busca indexem esse site. Depois que a gente terminar o site, aí a gente desmarca essa caixa. Quando você instalar o WordPress, vamos ver aqui, olha, a gente está no processo de instalação, beleza. Depois que você instalar o WordPress, é muito importante você dar uma olhadinha aqui no seu banco de dados, no phpMyAdmin, para você ver como que as coisas estão, tá? Nesse caso está vazio, por quê? Porque a instalação não foi concluída ainda. Vamos aguardar que ele crie todas as tabelas, aí a gente recarrega a tela. Olha, como você pode ver, ele concluiu a instalação com sucesso. Agora eu vou carregar de novo o banco de dados Carmélia. E aí você pode ter acesso a todas as tabelas que o WordPress criou. Então, resumindo, o que é um site WordPress? Um site WordPress é, em primeiro lugar, o conjunto de pastas do seu projeto, WP-admin, WP-content, WP-includes. Mas, além dessas pastas e arquivos PHP responsáveis pelo funcionamento do WordPress, como você está vendo aqui no Windows,
nós temos ainda as tabelas do meu banco de dados que vão fazer a vez do conteúdo do site. Então, os comentários, os links, as opções, os posts. Ah, Marco, onde estão os posts do meu site? Onde estão as páginas do meu site? Onde estão os portfólios e tudo mais? Estão aqui, nessa tabela aqui, olha. Tá? Então, eles não estão numa pasta, não estão no arquivo HTML, eles estão nessa tabela. Então, uma pequena introdução aí de como que o WordPress funciona, né, para a gente poder seguir então.